Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão. E a proposta dessa série de vídeos é comentar a lição bíblica da editora Caleu, no terceiro trimestre de 2025. Lição essa usada pela Assembleia de Deus de Blumenau, Santa Catarina. E o tema desse terceiro trimestre de 2025 é o fruto do Espírito Santo, que tem como base o texto bíblico de Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, nesse terceiro trimestre de 2025, a Assembleia de Deus de Blumenau está estudando o fruto do Espírito Santo, as 9 partes do fruto do Espírito Santo. E hoje a lição número 10, mansidão, quando a força se submete a Deus. O texto-chave da nossa lição se encontra em Tiago, capítulo 3, versículo 13 a 18. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que veio do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, espírito faccioso, aí a perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que exercitam a paz. E a parte 1 da nossa lição, entendendo a mansidão como aspecto do fruto do Espírito Santo. É aquilo que a parte do fruto do Espírito, que a mansidão representa na vida do cristão. E a primeira parte da parte 1, quando o Espírito nos ensina a agir com calma e prudência. Esse termo mansidão, no texto ali de Gálatas capítulo 5, versículo 22, é muito mais do que a mansidão que citei na introdução. Descreve uma força controlada. A ideia é um cavalo sendo domado pelo seu cavaleiro. Não é a ausência de raiva ou emoções fortes, mas a capacidade de controlar e usar corretamente. O Espírito nos ensina a controlar nossa força e poder. Por isso que o Espírito Santo faz-nos agir com calma, isso é tranquilidade e prudência, observando. E ele ensina, não é uma obrigação, ele mostra como nós temos que nos comportar. Então é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Não é o ser humano que procura ser manso, é o Espírito Santo que coloca isso na vida do ser humano. Paulo relata na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos assim como Deus vos perdoou em Cristo. Essa palavra bondoso quer dizer gentileza e compassivo quer dizer entender os outros, entender o teu próximo, o teu semelhante, uns para com os outros. Aí então que vem a chave da palavra, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus perdoou em Cristo. A obra de Cristo, o Espírito Santo, continua em você. Quando você entende através do fruto do Espírito, que assim como Deus te perdoou, você vai perdoar outras pessoas. Isso não vai ser forçado, você vai fazer naturalmente, porque é a obra do Espírito. Segunda parte da parte 1. Mansidão e firmeza caminham juntos. A palavra manso aqui no nosso contexto da sociedade carrega uma conotação negativa. Diz de uma pessoa que não tem força de vontade, que não se defende, não enfrenta desafios, aceita tudo sem questionar. Mas a mansidão, gerada como parte do fruto do Espírito, nos dá a firmeza de decidir controlar o poder e a força, exercendo moderação e gentileza, especialmente ao lidar com falhas e fraquezas das outras pessoas. Então, ser manso no contexto bíblico, no fruto que o Espírito Santo produz na nossa vida, é ter a firmeza de controlar as suas atitudes. Terceira parte da parte 1. Jesus, o exemplo de mansidão. É verdade, né? Tudo o que o Espírito Santo produz de fruto na nossa vida é aquilo que Jesus fez aqui na terra. Isaías fala profeticamente sobre isso no capítulo 53, versículo 7, dizendo que ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca.
No processo da época, a ovelha era imobilizada, bem forte para não se mexer e ficar totalmente vulnerável perante os seus tosqueadores. Não podia se defender, reagir ou fugir. Quando o animal está assim, ele geralmente se sente desamparado, se sente sozinho. Aí nós vamos para o Salmo 22, verso 1. Profeticamente, Davi escreve: Deus meu, por que me desamparaste? Essa comparação que Isaías fala da ovelha sendo levada para o matador é muito forte, mostrando Jesus totalmente manso. Além disso, os tosqueadores usavam grandes tesouras, podendo ferir a ovelha nesse processo. E o que é mais incrível é que as ovelhas não protestam, não balem ou lutam contra a tosquia. Elas simplesmente aceitam o processo caladas. Isso é, ele fez tudo isso por amor a nós. O fruto do Espírito, da mansidão em Cristo foi poderoso. Parte 2 da nossa lição. Como a mansidão se manifesta, isso é, como ela se torna visível. E a primeira parte da parte 2, mansidão é humildade. A palavra humildade é uma virtude de quem reconhece as suas próprias limitações. Todo cristão que tem mansidão tem a humildade, porque a mansidão gerada pelo Espírito, consequentemente, gera humildade nele. Jesus falou em Mateus capítulo 11, versículo 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A palavra manso ali é uma força controlada. Jesus sabia controlar as suas forças, as suas emoções. E a palavra humilde quer dizer totalmente dependente de Deus. E a palavra coração é a essência mais profunda. Então Jesus, ele controlava a sua força, ele era totalmente dependente de Deus e isso tudo era do coração, da mais profunda da sua essência. E mais maravilhoso é que João escreve na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 2, que ainda não somos semelhantes a Ele, mas quando Ele se manifestar, o Senhor Jesus Cristo, seremos igual a Ele. Glória a Deus. Segunda parte da parte 2, mansidão é benignidade. A mansidão gerada pelo Espírito Santo torna a pessoa benigna, isso é, ela suporta sem revidar. Pedro escreve sobre isso na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 23, dizendo o testemunho de Cristo, que quando o injuriavam, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga honestamente. Essa palavra injuriar quer dizer que estava sendo caluniado, estava sendo tratado violentamente por outras pessoas. Essa palavra padecer quer dizer um sofrimento físico e emocional. E ameaçar quer dizer, ele não prometia retribuição. Então Jesus estava sendo caluniado agressivamente, estava sofrendo no aspecto físico e emocional, mas mesmo assim Pedro diz que ele não ameaçava, ele não prometia retribuição, e logo ele, como filho de Deus, poderia pedir 12 legiões de anjos para o defender. E ainda Davi escreve profeticamente no Salmo 22, verso 6, que Jesus, o Messias esperado, era o opróbrio dos homens e desprezado do povo. Isso é, ele era vergonha e desdenhado. Então Jesus foi ridicularizado para que eu e você tivéssemos vitória. E ele jamais faria isso se não tivesse o fruto do Espírito da parte da mansidão na vida dele. Terceira parte da parte 2, mansidão é sabedoria e tranquilidade. Quando se é manso pelo fruto do Espírito, além de controlar suas atitudes, consegue ter sabedoria para agir com tranquilidade. O sábio Salomão escreve no capítulo 14, versículo 29 do seu livro: demora em irar-se é grande em entendimento. Isso é, ele vai ver o que está acontecendo, ele vai analisar antes de tomar qualquer atitude. Então ele vai agir com calma e inteligência para agir da maneira correta, porque ele tem sabedoria e tranquilidade gerada pelo fruto do Espírito, a mansidão. Parte 3 da nossa lição, mansidão em ação, vivendo como mansos no dia a dia, no seu viver diário, na vida cristã, na vida emocional, na vida espiritual e na vida material. E a primeira parte da parte 3, vivendo em mansidão no lar. Tudo o que a pessoa é, reflete em primeiro lugar na sua família. E como cristão, a pessoa entende que a sua casa é o primeiro campo missionário. As suas atitudes vão trazer ou afastar aquela vida aos pés de Cristo, principalmente os pais em relação aos filhos.
Por isso, o fruto do Espírito gerado no cristão, no pai de família, na mãe, influencia o lar positivamente. O contrário de mansidão é agressividade. A mansidão ela é ligada à calma, ao autocontrole e à gentileza. E a agressividade se manifesta através da falta de controle, da raiva e da impulsividade, isso é, da impetuosidade. Lar onde falta mansidão é um lar deprimido, triste, sem nada de amor. Os filhos só estão querendo ter a idade necessária para poder sair de casa e seguir outro rumo. Paulo escreve aos Efésios capítulo 6, no versículo 2, para os filhos honrarem o seu pai e a sua mãe, porque é o primeiro mandamento como promessa, e viverão muito tempo sobre a terra. Mas para os pais também ele traz uma orientação, onde no versículo 4 ele diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então o lar que tem o fruto do Espírito agindo na vida da pessoa é um lar abençoado. Segunda parte da parte 3, vivendo em mansidão nas tensões do dia a dia. A palavra tensão se diz de algo que está rompendo, está para romper, porque está esticando, mas também entendemos que é opressão, é angústia ou a pressão do dia a dia. Por isso que precisamos do fruto do Espírito da parte da mansidão para ter calma e tranquilidade para agir nos nossos relacionamentos sociais e profissionais, principalmente quando há o confronto nas nossas relações. Salomão escreve no Provérbios capítulo 15, versículo 1, que a resposta branda, isto é, a resposta gentil, a resposta suave, desvia o furor. Desvia o quê? A raiva violenta, o confronto. Então, se você não quer confronto, tenha respostas suaves, respostas gentis, respostas tranquilas. Não se envolva no confronto. Tente resolver as coisas com calma e tranquilidade. Terceira parte da parte 3. Respondendo com mansidão diante da provocação. A palavra provocação quer dizer incitar, desafiar alguém para um confronto. Somos colocados à prova todos os dias para não nos irarmos. Mas Paulo ainda orienta em Efésios capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Essa palavra irai-vos quer dizer, você pode indignar-se, você pode ficar indignado com alguma situação, mas não pequeis, não erre o alvo. Não permita que a ira leve você ao erro. Então você pode ficar indignado, mas não permita que essa indignação leve você a errar o alvo. E Paulo ainda continua: e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso é, não deixe que a ira fique no teu coração. Quarta parte da parte 3, a mansidão e a bendita esperança diária do cristão. A palavra esperança, no conceito bíblico, no conceito cristão, não é algo que esperamos, pode ser uma incerteza, mas uma certeza de que vai acontecer, que é a volta de Cristo. Alguns dizem que já fazem 2000 anos e Cristo ainda não voltou, mas eles não entendem. Como disse Pedro, um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. Então todo cristão espera a volta de Cristo. Nunca há um sentimento de ansiedade em relação a isso. A confiança que ele tem é tão forte que a mansidão na espera é visível no seu caráter. O cristão espera com mansidão a volta de Cristo. Ele trabalha para Cristo, trabalha em prol do reino, como se Jesus fosse demorar 100, 200 anos para voltar. Mas ele está pronto como se Jesus fosse voltar agora. Glória a Deus! Concluindo a nossa lição, a mansidão do cristão é gerada pelo Espírito Santo na vida dele e o torna mais calmo, tranquilo, paciente, sabendo ter o controle de suas ações. Se ele for agir pela sua natureza humana, ele não conseguirá. Paulo mesmo diz, na carta aos Romanos capítulo 7, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas ele também diz na própria carta aos Gálatas, para nós andarmos em Espírito, isso é, junto com o Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. E se nós andarmos com o Espírito Santo, e Paulo mesmo escreve, não cumpriremos as concupiscências, os desejos da carne. Então, nós não somos uma marionete de Deus, mas um filho amado que o Pai vai moldando e transformando cada vez mais à semelhança de Cristo. E para isso nós temos o maravilhoso Espírito Santo produzindo em nós o seu fruto, isso é, a mansidão. Amém, povo de Deus?
Muito obrigado por ter acompanhado essa lição, esse comentário. No próximo final de semana estarei aqui comentando a lição número 11, a última parte do fruto do Espírito Santo, domínio próprio. Quando o Espírito assume o volante, isso é, quando o Espírito Santo assume o controle. Cada parte do fruto do Espírito é uma ação do Espírito Santo na nossa vida. Amém, povo de Deus? Deus abençoe a todos, fiquem na paz, tchau.